E aí, galera? E aí, boa tarde a todos vocês aí do Brasil todo assistindo a nossa aula. Aula para SpaceX, meu povo. Aula para SpaceX, uma aulinha especial hoje. Um assunto que é a cara da SpaceX, pessoal. Ah, professor, para SpaceX eu não vou assistir, não. SpaceX, eu não vou fazer SpaceX. Esse assunto, gente, cai em qualquer militar. Até quem vai fazer PRF, você conhece alguém que vai fazer PRF, aí chame, que esse assunto cai na prova, na banca da CESP, é uma questão que sempre cai, que se trata de conectivos conjunções, meu povo. Então, também, PCDF também. Então, pessoal, é um assunto que cai, que você precisa saber para vestibular, que você precisa saber para Enem, que você precisa saber para militares, que você precisa saber para concurso. É um assunto importantíssimo. Hoje você vai conhecer as linking words, os conectores, as conjunções, certo? Eles possuem esses vários nomes aí que vocês conhecem. Agradecendo aqui especialmente, agradecendo aqui ao Diegão que está na mesa, Diegão, agradecendo a Sheilinha e seu apoio, né? Agradecendo aqui aos monitores, né? A Ellen, boa tarde Ellen, muito obrigado pelo seu apoio aí, os monitores. E a Cláudia também, aí, monitora, boa tarde. Me sigam lá, a Ellen ou a Cláudia vão colocar aí o meu Insta pessoal para vocês me seguirem, porque eu boto umas dicas lá de vez em quando, certo? Umas dicas para a ESA, para a SpaceX, para a AFA, eu boto umas dicas muito legais no meu Insta, me siga lá, teacher, Cazé, Abreu, ok? Este é o meu Insta e você vai lá me seguir. Vamos lá para os slides, pessoal, vamos lá. Vamos conhecer agora as conjunções importantíssimas. Vamos lá, meu povo. Todo mundo comigo. Connectives, né? Eu dividi em vários conectivos, porque quando você estuda esses conectivos separados, fica melhor de você memorizar. O que o conectivo faz, gente? Conecta ideias do texto, é óbvio, é muito, né? É óbvio isso. Você tem uma ideia, você quer apresentar outra, certo? Você pode adicionar uma ideia a que você já tem. Eu estudo, eu tenho uma ideia, né? Aí nesse eu estudo. E trabalho, eu quis acrescentar mais alguma coisa, né? Eu estudo, mas eu quero acrescentar mais uma coisa. E trabalho. Para adicionar o outro verbo, né? Eu trabalho, eu usei um elemento de conexão que foi o and, ou seja, ele dá a ideia de adição. Então ele é um conectivo. Certo, meu povo? Vamos lá. A connective is a word or phrase that links clauses or sentences. Connectives can be conjunctions. Example given, esse EG por exemplo, example given. But, when, because, ou advérbios de conexão. Por exemplo, o however pode ser um advérbio de conexão, o then pode ser um advérbio de conexão, o therefore também, certo? Então, são os chamados conectivos. É uma palavra ou frase que liga orações, clauses. A palavra clauses, meu povo, significa orações, ok? E sentenças, certo? E esses conectivos podem ser conjunções ou advérbios conectivos, certo? Você precisa saber essa nomenclatura? Claro que não, você não precisa saber essa nomenclatura aí não. A prova não vai pedir, isso é uma conjunção ou um advérbio de conexão. Não vai pedir isso. O que eles pedem? Eles pedem para você identificar a ideia. É a ideia de quê? É de adição? É de contraste? É de você está fazendo, você está falando de tempo, certo?
Então, são várias ideias. É concessão? Então, você precisa saber qual é a ideia que o conectivo expressa. E outra, você pode completar a frase também, cai desse jeito, certo? Você escolhe A, B, C, D, E, né? Qual é a conjunção que você vai completar a frase. Para isso, você saber a ideia, né, contida entre as duas orações que aparecem. Ok? Vejam aí os advérbios de conexão e frases adverbiais de orações mantêm a coesão de um texto, ou seja, esses conectivos, eles mantêm a coesão de um texto de várias maneiras básicas, certo? É lógico que um texto precisa ter coesão, né, gente? Eu estudo, trabalho, fica sem sentido, né? Eu estudo, trabalho. Não, eu estudo e trabalho. Olha aí, tem um elemento de coesão aí que é o e, certo? Vejam as ideias que eles transmitem. Adição, also, furthermore, moreover. Oposição, contraste, however, nevertheless, on the other hand. Reinforcing, reforçar uma ideia. Besides, além disso, anyway, de qualquer maneira. After all, afinal, então você reforça uma ideia que você apresentou antes. Explaining, você pode explicar algo. For example, por exemplo, in other words, em outras palavras, that is to say, isso quer dizer, você pode listar alguma coisa, por exemplo, você vai apresentar argumentos. First, ou firstly, primeiro, e você vai dizendo, ok? First of all, em primeiro lugar. Finally, esse é lá no final, né, gente? Quando você diz, finalmente, aí você apresenta o argumento. Primeiro, segundo, você está listando, certo? O segundo também faz parte desse conector que lista, certo? Vai indicar resultado. Therefore, portanto, consequentemente, as a result, como resultado, e também pode indicar tempo. Just then, só então. Meanwhile, enquanto isso. Later, depois, mais tarde. Então, pessoal, podem apresentar essas ideias. Adição, oposição, reforço, explicação, listar, indicar resultado e indicar tempo, certo? Então, eles mantêm a coesão de um texto, né, através dessas ideias aí, né? Ideia de adição, por exemplo, né? Also também, se apresenta uma ideia, em seguida diz também, aí se apresenta outra ideia, ideia de adição. Oposição, however, contudo, aí se apresenta uma ideia e apresenta uma ideia contrária. E a gente vai dar uma olhada neles aí, meu povo. Ó, existem 3 tipos de conjunções, né, gente? Essas conjunções, essas link words, essas palavras que conectam ideias, certo? Que dão coesão. São 3 tipos. Nós temos as coordenativas, nós temos as correlativas e nós temos as subordinativas. Ah, prof, lá na prova do SpaceX vai pedir se é correlativa, coordenativa, nem em português eu sei. Não, gente, não vai pedir para você identificar que tipo de conjunção é. A maneira que cai, eu já disse, você tem que dizer a ideia é de quê? A ideia é de addition, a ideia é de contrast, a ideia é de tempo, essas ideias que nós vimos aqui, gente, ó. Ele vai pedir qual é a ideia que expressa, é explicando, é reforçando, é listando, é adição. Então, uma maneira que pede na SpaceX, especialistas também, né, gente? Especialistas pedem esse tipo de questão. É exatamente qual é a ideia que expressa, certo? Se é de adição, se é de contraste, se é de tempo, ok?
Então, é isso que pede. Vocês não tem que se preocupar em identificar, porque a prova não vai pedir. Ah, é tal conjunção, é o quê? Não, a prova não pede isso. E também pede para completar, ó, she studies. Aí completa o works, aqui é a cara, por exemplo, dos especialistas, né? Aí vem nas alternativas, né? A, B, C, D, né? Digamos, aí vem and, vem but, né? Vem o que? Vem after, depois vem before, né? Aqui está falando de tempo? Não. Ela estuda, né? Ela estuda e trabalha. A lógica aqui é de adição, ok? Adição. Ela estuda e trabalha. Prof, por que não podia ser o depois? She studies after she works. Vai ter que ter um sujeito expresso aqui, certo? E os tempos verbais precisam ser diferentes para usar o after. Um tem que ser o passado e o outro tem que ser algo que aconteceu depois do passado, certo? Então não pode ser nem o after nem o before. Aí a ideia é de adição. Se fosse she studies, vírgula, she doesn't work, não trabalha, aí seria ideia de contraste. Ela estuda, mas não trabalha, ok? Então são essas duas formas aqui que pode cair na prova, né, de militares, gente. Para completar e para dizer o que expressa. Então são esses três tipos que existem. Coordenativas, correlativas e subordinativas. Então vê, Diegão, se tem alguma pergunta aqui, Diegão. Alguma pergunta aqui? Hein? Não, nenhuma pergunta. Galera, se tiver alguma pergunta, não. Cadê o material, pessoal? Cadê o material? Material, todo mundo com material, certo? Dando uma olhada. E se tiverem dúvida, gente, pode fazer a pergunta aí, meu povo. Faça a pergunta. Não passe vontade, não. Pergunte. Conjunções coordenativas são aquelas que ligam duas palavras ou duas orações. E essas orações são independentes. São orações independentes, prof, que têm significado sozinho, certo? Se eu digo she studies, she works, aqui eu tenho uma ideia completa. Ó, ela estuda, ela trabalha, certo? Ela estuda, ela trabalha. São duas ideias completas, gente. Ok? Então, eu posso usar uma conjunção coordenativa aqui, ó. Então, vai ser she studies and works. Ela estuda e ela trabalha, certo? Então, ela liga duas palavras. Eu digo, por exemplo, she lived in France and England. Ó, duas palavras. Ela morou na França e na Inglaterra. Duas palavras. Duas orações, sujeito e verbo, sujeito e verbo. Ok? Então, ligam duas palavras ou duas orações independentes. O que são orações independentes? São orações que têm sentido sozinho. Eu chego e digo, ó, ela estuda. É uma oração que tem sentido sozinho. Ela trabalha, tem sentido sozinho, certo? São elas for, já que, porque, and, e, but, mas, yet, ainda, nor, nem, or, ou e so, então. Então, são as coordenativas. Uma dica para vocês memorizarem é através disso aqui, ó. Garotos fãs, fanboys. É uma maneira de você memorizar as coordenativas que ligam duas palavras ou orações independentes, certo? Fanboys. O F é para o for, o A é para o and, o N é para o nor, nem, o B é para o but, o O é para o or, o Y é para o yet e o S é para o so.
ok? Fanboys, conjunções coordenativas, certo, meu povo? Estou com uma pergunta aqui, Diegão. Nenhuma pergunta. Deu like aí, meu povo, deu like aí, meu povo. Não esqueça de dar um like aí, certo? Então, essas são as coordenativas. Ligam duas palavras ou duas orações independentes. Exemplos. I believe her, for she would not lie to me. Acreditei nela, porque tenho certeza que ela não mentiria para mim, certo? O for aí, porque ela não mentiria. Por que eu acreditei nela, né? Tá dando um motivo, porque eu acho que ela não mentiria para mim. They have offices in England and France. Olha aí, ligando duas palavras. Eles têm escritórios na Inglaterra e França. They did not know him. Elas ainda não o conheciam. Yet, todavia, ofereceram para ele uma carona, ok? Ofereceram para ele uma carona. She seemed neither surprised nor worried. Ela não parecia nem surpresa, nem preocupada. Olha aí o nor. She could go. Ela poderia ir. Or stay a little more. Ela poderia ir ou ficar um pouco. My mother was tired. Minha mãe estava cansada. So she went to bed. Então foi para a cama, foi deitar-se, ok? Então essas são as coordenativas. Correlativas são aquelas que sempre aparecem aos pares, mas aparecem aos pares nunca ao lado uma da outra, certo, gente? Por exemplo, both and. O que é o both? Tanto. O que é o and? Quanto. Both and. Tanto quanto. Either or. Ou isso, ou aquilo. Neither nor. Nem isso, nem aquilo. Not only, but also. Não só, mas também. As ou so. Yes. Tão quanto. Whether or. Ou isso, ou aquilo. Certo? Então, essas são chamadas de correlativas, sempre aparecem aos pares, mas não uma do lado da outra. Por exemplo, ó, both Maria, tanto Maria, quanto Beth are pretty. Olha aqui as correlativas, gente. O sujeito, tá vendo aqui, ó. Tanto Maria quanto Beth are pretty. São correlativas. Either I will travel by car or by plane. Ou viajarei de carro ou de avião. Botou foi trem aqui, pessoal, é avião, desculpem. Ou viajarei de carro ou de avião. Neither Paul nor Phil are engineers. Nem Paul nem Phil são engenheiros, nenhum nem outro. Not only spiders, but also snakes are dangerous. Não somente as aranhas, como também as cobras são perigosas. She is as so beautiful as her mother. Ela é tão bonita quanto a mãe. Have you decided whether you will come or not? Então tem o whether e o not, né, gente? Você decidiu se virá ou não? Você decidiu se virá ou não? Então aqui, pessoal, whether no sentido de if. O que significa? Se, ok? Você decidiu se virá ou não? Então, todas essas aí, gente, são chamadas de conjunções correlativas. Sempre aparecem em duas, mas nunca
Nunca juntos, tem que aparecer alguma coisa no meio, certo? Olha aqui o Paul, I will travel by car, certo? O adjetivo beautiful, aqui uma oração, you will come, certo? Então, essas são as correlativas. E as subordinativas são aquelas que estabelecem relação entre orações, frases ou termos semelhantes. Entretanto, as relações são entre uma oração dependente e uma oração independente. Nós já vimos o conceito de uma oração independente, né, gente? Ela tem sentido sozinho. She works every day. Ela trabalha todo dia. Aí nós temos uma ideia completa, é uma oração independente. Ah, prof, e o que é uma oração dependente? É exatamente o oposto. Ela vai depender dessa para ter sentido, certo? Ela vai depender dessa para fazer sentido. Ela é dependente. Ok? Por exemplo, although. O que significa although, teacher? Embora. She is ill. Embora ela esteja doente, ela trabalha todo dia. Tá vendo aí? Essa aqui, ó, né? Essa depende dessa para fazer sentido. Se você chegar e dizer para alguém, embora ela esteja doente, tem uma ideia completa, gente? Não. Se você chegar para alguém e dizer, ó, embora ela esteja doente, a pessoa fica esperando o resto, né? Sim, o quê? O que tem? Embora ela esteja doente. Então, essa oração, embora ela esteja doente, ela é dependente. Ela depende dessa oração aqui, que é a independente, certo? E as duas formam uma complexa sentence, uma sentença completa, certo? A dependente depende de outra. Então, essas subordinativas, por exemplo, although é uma conjunção subordinativa, ela estabelece essa relação entre as orações. Que orações? Dependente e independente, certo? Então, ela ligou essas duas orações aqui, certo? Embora ela esteja doente, ela trabalha todo dia, ok? Olha os exemplos de subordinativas. After, although, even though, as if, as though, as or so long as, provided that, because, before, despite, in spite of. Ah, prof, é a tradução. A gente vai ver já cada um separado. Aí vocês veem a tradução. However, nonetheless, nevertheless, notwithstanding, if you want otherwise, since still, so that, in order to, so as to, does, therefore, then, hence, unless, when, by the time, whenever, where, whereas, while, certo? Todas essas são subordinativas. Elas estabelecem uma relação entre orações, sendo que uma é dependente da outra, certo? Uma sozinha não faz sentido. Ok, meu povo? While you were watching TV, enquanto você estava assistindo TV, digamos que eu pare de dizer aí a oração. Enquanto você estava assistindo TV, aí a pessoa fica esperando, né, gente? O que tem? O que tem? Enquanto estava assistindo TV. Então, ela é dependente. While é uma conjunção subordinativa. Enquanto você estava assistindo TV, your daughter, sua filha, estava estudando no quarto dela. Aí sim, certo? Sua filha estava estudando no quarto dela. Beleza, uma oração com a ideia completa. Enquanto você estava assistindo TV, uma ideia incompleta. Você precisa de mais alguma informação aí. Essa informação é exatamente a oração independente. Então, essa é uma conjunção subordinativa. When the students finish the survey, quando os alunos terminarem a pesquisa,
Está pedindo uma independente. Eles decidiram começar um outro projeto. Então, a primeira é dependente. Então, essa conjunção é subordinativa. E aqui é independente. After doing your work, you can go to the movies. Após fazer seu trabalho, você pode ir ao cinema. Novamente, subordinativa aí, after, ideia de tempo, né, gente? Before he left his office, antes de sair do escritório, Mr. Scott had made some phone calls. O Sr. Scott tinha feito algumas ligações. Então, essas aqui, eu coloquei aqui 4 exemplos de subordinativas que estabelecem uma relação entre uma oração dependente, certo? E uma independente, ok? Um detalhe importante é que a ordem dos fatores não altera o resultado. Mr. Scott had made some phone calls before he left his office. Ah, prof, o que o senhor fez aqui, prof? Eu só inverti, meu povo. Essa oração aqui, ó, veio para cá, ó. E essa oração aqui veio para cá. O before, ó, veio para o meio, tá vendo? Depois de causa aqui, ó. Como se eu botasse a frase aqui, certo? Ah, prof, tá certo? Tá. A ordem dos fatores não altera, como em português. Antes de sair do escritório, o Sr. Scott tinha feito algumas ligações. O Sr. Scott tinha feito algumas ligações antes de sair do escritório. Qual é a diferença? Nenhuma, certo? Agora, tem um detalhe que vocês precisam observar, certo? Se eu botar o before no meio, olha aqui, ó, o before aqui está no meio, não vai usar vírgula. Se o before for no começo, aí você bota a vírgula entre as duas orações. Ah, prof, se o before foi no meio, não, aí você não utiliza a vírgula, certo? É a única diferença que tem, né? E, né, que praticamente é a mesma coisa, né, gente? Alguma dúvida, meu povo? Ninguém está perguntando nada, é porque tá todo mundo bilíngue, né, Diegão? Tá todo mundo bilíngue. Porque ninguém faz nenhuma pergunta, então é porque a galera tá entendendo. Próximo, meu povo, vamos dar uma olhada nas que expressam contraste. Contraste. Olha aí, 3 exemplos muito comuns. Eu botei essas aí porque essas são as mais comuns que expressam contraste, viu, gente? Although aparece muito em texto. In spite of aparece muito em texto. But, não precisa nem dizer, e o however. Né? Essas aí vocês têm que saber que expressam contraste. Por que precisa saber? Porque a SpaceX pede. O que isso expressa? Né? O que although expressa? Contraste. O que however expressa? Contraste. E a SpaceX também pede para você substituir, viu, gente? O que pode substituir but na frase? O however. Né? O although, in spite of. Por quê? Porque tudo é a mesma ideia. Ideia de contraste. É outro tipo de questão que a SpaceX pede. Qual é que pode substituir a conjunção? Conectores de contraste, nós temos although, though, even though. Ah, prof, por que esses 3 estão juntos? Porque os 3 significam a mesma coisa, meu povo. Significam embora. Embora. Certo? In spite of, despite. Significam a mesma coisa. Apesar de. However. Contudo. But. Mas. Nevertheless. No entanto. Yet. Todavia. On the contrary. Pelo contrário. E whereas e while, enquanto
que e while apenas enquanto. Está aí, meu povo, os significados de cada um. Todos são conectores que dá a ideia de contraste, ok, pessoal? Todos dão ideia de contraste. Vejam aí, vamos ver a definição de um expanded noun phrase. Que isso, para essas conjunções aí, gente, é importante você ter o conhecimento de que é uma expanded noun phrase, ok? Olha aí, ó. An expanded noun phrase is a phrase made up of a noun and at least one adjective. Uma expanded noun phrase é uma frase composta de um substantivo e pelo menos um adjetivo. Pode ser um, pode ser mais, certo? Mas tem que ter um substantivo. If you list more than one adjective to describe the noun, you should add a comma to separate them. Então, se você utilizar mais de um adjetivo, olha, aqui eu usei dois, ó. O que está verdinho aqui, ó, você separa por vírgula, ok? Os dois adjetivos, certo? O que está de azul é um substantivo. Ice cream, que pode ser a person, an object, an animal. Por exemplo, garage, Harry, leopard, sofa. Um substantivo, ok? O que faz parte também do noun phrase? Adjetivo, que é uma palavra que descreve um substantivo. Monstruoso, vívido, deleitoso, familiar. Um adjetivo. São esses dois verdes aí no meio, certo? E um determinante. Para que eu uso o determinante? Para introduzir, apresentar um substantivo específico. Which one, qual ou quantos, certo? Então, você apresenta o substantivo. Some boys, olha, alguns garotos, certo? A car, um carro. O que eu estou fazendo? Estou apresentando o substantivo. The classroom, a sala de aula, certo? For girls, 4 garotos. Então, numeral, artigo definido, artigo indefinido. Pronomes indefinidos são determinantes. Aqui ele usou lots of, que significa bastante, ó. Lots of ice cream, bastante sorvete, bastante sorvete, ok? Então, disse a quantidade, né, gente? E aqui, ele caracterizou o sorvete. É delicioso e é gelado. Então, bastante sorvete, delicioso e gelado. Isso é uma noun phrase, gente, ok? Basicamente, um substantivo acompanhado de adjetivo ou adjetivos e um determinante, ok? A gente precisava saber esse conceito para poder explicar as orações. Oração subordinada. Also known as, também conhecida como, é o aka, viu, gente? Também, also known as, também conhecida como oração dependente. Ah, prof, o que é uma oração dependente? O senhor já disse na aula de hoje, disse. É a oração que não faz sentido se ficar sozinha, certo? Ok? Ela também é chamada de oração dependente. Não expressa um pensamento completo, uma ideia completa, que eu disse a vocês. Não pode ficar sozinha em uma oração. Tem que vir o quê? Nós vimos anteriormente. Tem que vir a oração independente para dar sentido ao todo. Olhem, when I get home, quando eu chegar em casa, chegar para ti, Diegão, e dizer, ó, Diegão, quando eu chegar em casa, vai tomar uma, vai assistir o jogo do Leão, vai fazer o quê? Tem que ter alguma coisa, tem que ter uma oração independente aqui, gente, ó, para fazer uma ideia, né?
Então, essa é uma oração subordinada. Então, isso é uma conjunção subordinativa. Ela é dependente dessa aqui para fazer sentido. Certo? Although it was, I will take a shower. Olha aí, rapaz. Quando eu chegar em casa, esse Diegão se garante a bilíngue. Eu tomarei um banho, certo? Olha aí, né? Sozinho, when I get home não faz sentido. Although it was raining, embora estivesse chovendo, chegar para a Sheilinha e dizer, embora estivesse chovendo, o que tem? Embora estivesse chovendo, né? I went to the gym. A Sheila foi para a academia, certo? Embora estivesse chovendo, I went to the gym. Então, pessoal, aqui é uma subordinativa, essa é uma oração dependente, ela depende dessa aqui para fazer sentido, ok? Não dá para ficar sozinho, não dá para ficar sozinho, fica sem sentido, certo, meu povo? Então, uma oração subordinada. O conceito de oração subordinada é importante com relação a essas conjunções. Ó, nós usamos although, though, even though, que significam a mesma coisa, para conectar ideias que contrastam, ok? Usamos para introduzir uma oração dependente, aqui nós acabamos de ver, aqui não tem sentido sozinha, que se junta para formar uma sentença complexa, ok? Então, esses aí, although, though, even though, todos três significam a mesma coisa, embora, né, eles introduzem, eles apresentam uma oração dependente, ok? Que se junta a outra para formar uma sentença complexa. Ah, prof, o que é uma sentença complexa? É tudo isso aqui, ó, certo? Certo? É a sentença complexa. É quando você bota a outra para dar sentido à primeira, ok? Position. Use a comma, use uma vírgula, se a oração subordinada vier antes da oração principal. Main clause. Não use uma vírgula se a oração subordinada vier depois da oração principal. Ah, prof, não entendi isso. Foi o que eu expliquei para vocês aqui, meu povo, ó. Tá vendo? Ó, before he left his office, vírgula, veio no começo a conjunção subordinativa. Então, essa é a oração subordinada, né? Conjunção subordinativa, oração subordinada, vírgula. Se vier no meio, ou seja, essa é a oração subordinativa. Se ela vier depois da oração principal, não usa vírgula. É isso que está aqui, pessoal, certo? É exatamente o que está aqui. O uso da vírgula. E eu botei mais um exemplo aqui embaixo. Ó. Although the company sale increased last year, vírgula, a conjunção subordinativa no começo. Ó. Embora as vendas da companhia aumentassem ano passado, sua rede de lucros caiu. A rede de lucros da companhia caiu ano passado, embora suas vendas crescessem. Ah, prof, qual é a diferença? É que eu peguei essa oração aqui, a subordinada, essa aqui que é a subordinada, e trouxe para cá, ó, certo? Quando você bota a conjunção no meio, não precisa da vírgula, ok? É só isso. Conectores de contraste, veja aí, though, although, even though, é seguido de quê? Sempre de quê? De uma oração, certo? Então, toda vez que você usar o although, though, even though, logo em seguida tem que ter uma oração. Como assim, prof? Sujeito mais verbo to be aqui. Então, tanto though, although, even though, certo? É o mesmo uso, são seguidos de oração, sujeito e verbo.
Even though, ou although, a mesma coisa. Even though, though he is a millionaire, he is very mean. Embora ele seja um milionário, ele é muito mesquinho. Embora seja um milionário, ele é muito mesquinho, mão fechada, ok? Então, pessoal, aí, toda vez que você usar esses três aqui, ele só pode ir para uma coisa, oração, certo? Sujeito e verbo. O que significa a palavra clause, teacher? Significa oração, certo? Sujeito e verbo. In spite of, despite the fact that. Esses dois também vão para orações, ok? In spite of, ou despite the fact that, eles vão também para orações. Como assim? In spite of, despite, os dois indo para the fact that, todos os dois, certo? Apesar, o que significa esses aqui? Significa apesar de. Todos os dois significam a mesma coisa, apesar de. Apesar do fato de que ele está doente, ele sai de casa, ele foi para a escola, ou ele vai para a escola, fica melhor porque está presente, né? Apesar do fato de que ele está doente, ele vai para a escola. Ok? Então, o in spite of, despite, pode ir para isso aqui. Despite the fact that. Apesar do fato de que, certo? In spite of, despite, novamente esses dois, pode ir para uma noun phrase. O que é noun phrase, teacher? O que nós acabamos de ver aqui, meu povo, olha, substantivo e adjetivo e determinante. Não tem verbo, certo? É um substantivo que você qualifica, né, usando adjetivos. Ok? Então, ele pode ir para noun phrase, esses dois, e pode ir também para um verbo na forma ing. Ok? Então, gente, o in spite of e o despite, certo? Eles vão ou para the fact that, e depois do the fact that vem uma oração, certo? Pode ir para uma noun phrase, in spite of, despite the bad weather, apesar do mau tempo. Aqui tem verbo, gente? Não. Ele saiu de casa. O que é isso? Eu tenho o substantivo e tenho o adjetivo e o determinante. É uma noun phrase. Então, in spite of, despite, pode ir para the fact that e depois disso oração. Noun phrase, ok? E o terceiro é o que, gente? Verbo na forma em ing. In spite of, or despite being ill, apesar de estar doente, verbo com ing, ó. Apesar de estar doente, ele saiu. Apesar de estar doente. Então, o in spite of e o despite vão para the fact that e depois disso uma oração. Noun phrase, ok? Despite the fact that, noun phrase, ou verbo na forma ing, ok? Apesar de estar doente, ele saiu. Olha os exemplos aí, meu povo. O primeiro exemplo, even though he's a millionaire, he's very mean. Embora ele seja um milionário, ele é muito mesquinho. Segundo,
In spite of the fact that he's a millionaire, he's very mean. Apesar do fato de que, aí vai para uma oração, ó. Ele seja um milionário, ele é muito mesquinho. In spite of being, apesar de ser um milionário, ele é muito mesquinho, certo? Aqui se trata do que, gente? De um verbo na forma ing. Então aqui nós apresentamos duas formas, né, do in spite of. The fact that, que é seguido de oração, e o verbo na forma ing. Ah, prof, dá um exemplo de não phrase. Então vamos lá. In spite of, despite é a mesma coisa, viu, gente? Despite the money. Olha aí, ó. Apesar da grana, apesar do dinheiro que ele tem, apesar do dinheiro que ele tem, ele é muito mesquinho. Ok? O que é isso, prof? O substantivo e o determinante, uma não phrase, só não tem o adjetivo, né? Só não tem o adjetivo aí. Mas é esse caso aqui do não phrase, ok? Certo, meu povo? Vê se tem alguma pergunta aqui. Tá todo mundo aí, alfartanos. Cadê vocês? Cadê vocês? Galera, vocês não tem dúvida nenhuma, vocês estão muito bem. Estão preparados para essa prova. Ninguém faz pergunta nenhuma, meu povo. Próxima. Conectores de contraste. Olha aí os exemplos aí, ó. Although I hate computers. Olha aí uma oração. Eu odeio computadores. Sujeito, verbo e complemento. Embora eu odeie computadores, my teacher makes me use them. O meu professor faz com que eu os use. Despite the fact that, apesar do fato de que eu odeie computadores, meu professor faz com que eu os use. Então, despite the fact that é seguido também de oração, sujeito, verbo, complemento. Despite hating, olha aqui, verbo com ing. Apesar de odiar computadores, meu professor faz com que eu os use. Faltou não phrase, né, gente? Vou botar aqui, ó. Despite, in spite of, já vou repetir a mesma coisa. In spite of my hate. Apesar do meu ódio, of computers, apesar do meu ódio de computadores, ó, não phrase, substantivo e o determinante. Não tem aqui o adjetivo, né? Meu professor faz com que eu os utilize. Aí é uma não phrase. O in spite of ou despite é a mesma coisa. Certo? O uso é o mesmo. Ok, meu povo? Although it was very cold, we went to the beach. Embora estivesse muito frio, nós fomos para a praia. Olha, gente, oração. Although, even though é seguido de oração, sujeito, verbo, complemento. In spite of the fact that, oração também, apesar do fato de estar muito frio, nós fomos para a praia. In spite of the cold weather, o que mudou agora é uma não phrase. Apesar do tempo frio, nós fomos à praia. Use apenas o não phrase, não use uma sentença completa, ou seja, sujeito e verbo, gente. In spite of the fact that, você pode botar uma oração. In spite ou despite, qualquer um dos dois, você não pode usar uma oração sujeito e verbo. Ou é verbo com ing, ou é o não phrase, certo? Que é exatamente aí o tempo frio.
Ah, prof, e se eu fosse botar verbo com ing? In spite of being, apesar de estar frio. Olha aí, ó, verbo com ing. Nós fomos à praia, certo? Então, in spite of, ou é não phrase, substantivo com adjetivo determinante, ou verbo com ing. Que é o verbo to be, é o verbo ser, ou estar, né? Então, aí está dizendo, in spite of being cold, ok? Exercícios, olha que beleza! Rephrase the sentences, vocês vão remontar as frases. Nenhuma pergunta, nenhuma pergunta, nenhuma pergunta. Certo? Vamos lá. There was a terrible traffic jam. Havia um terrível engarrafamento. However, entretanto, ele chegou a tempo. Embora, tem que vir uma oração, né? Embora houvesse o verbo, sujeito de verbo. Terrible traffic jam. Embora houvesse um terrível engarrafamento, certo? Vírgula, ele chegou a tempo. Então, eu reescrevi a frase, tirei o however e troquei pelo although, ok? E reformulei. Havia um terrível engarrafamento. Entretanto, ele chegou a tempo. Embora houvesse um terrível engarrafamento, ele chegou a tempo, ok? Letra B. Despite the age of the house. Olha aí uma não phrase. We managed to sell it. Apesar da idade da casa, nós conseguimos vendê-la. Ele quer que você troque pelo quê? Pelo although. Logo após although tem que vir uma oração, sujeito e verbo. Although the house was very old. Olha aí em cima. Apesar da idade da casa, nós conseguimos vendê-la. O que você imagina? Que a casa era velha, né? Então, embora a casa fosse muito velha, o que aconteceu? Nós conseguimos vendê-la. Ok? Nós conseguimos vendê-la. O although, prof, although tem que vir oração. Sujeito, the house, verbo was e o complemento aí, very old. C. Despite the doctor's advice, he played football last week. Apesar do conselho do médico, ele jogou futebol semana passada. Então, o que você imagina que o médico aconselhou para ele? Não jogar futebol, né? Porque apesar do conselho do médico, ele jogou. Embora, tem que ser uma oração. Although, even though. The doctor. Embora o médico tivesse feito o quê? Advised him. Embora o médico o tivesse aconselhado. Embora o médico tivesse aconselhado, o que foi que ele fez? Ele jogou futebol semana passada. Olha aí, ó, depois de vendou, sujeito, verbo. Letra D. Agora você vai fazer o oposto, vai trocar o although por despite. Although he has an English name, he is in fact German. Embora ele tenha um nome inglês, ele é de fato alemão. Despite the English name, aqui, pessoal, não pode ser oração,
certo? Tem que ser noun phrase ou verbo na forma ing. Apesar do nome inglês, he is in fact, ele é de fato o quê? Alemão. Apesar do nome inglês, ele é de fato alemão. Letra E. Although her friends advised her not to do it, she would not listen. Embora suas amigas a aconselhassem, prof, aqui tem advice e aqui tem advise. Pessoal, o substantivo é com C, conselho. O substantivo é com C, conselho. Ok? E o verbo é com S, aconselhar. Então, isso aqui é o verbo e esse aqui é o substantivo. Ok? Certo? Então, embora suas amigas a aconselhassem a não fazer isso, not to do it, she would not listen. Ela não ouviu. Despite her friends. O que as amigas fizeram? Advice. Apesar do conselho das amigas dela, o que aconteceu, meu povo? Ela não ouviu. Ok? Então aí, lembra-se que despite, in spite of, tem que vir não phrasal verbo na forma ing. Ok, gente? Só mais duas. Although Thomas Rivera is very famous in Spain. Embora Tomás seja muito famoso na Espanha, he's not widely known abroad. Ele não é muito conhecido no exterior. Embora, aí o embora vem oração, sujeito, verbo e complemento. O in spite of vem oração? Não. Verbo com ing, ó. Pode ser também, ó, verbo com ing. Apesar de ser, o quê? Ser famoso, aonde? Na Espanha, né? Apesar de ser famoso na Espanha, Tomás não é, eu tenho que dizer quem é, né, gente? Largamente conhecido no exterior, certo? Aí eu usei o verbo na forma ing. Although we were the better team, we lost the game. Embora fôssemos o melhor time, nós perdemos o jogo. Zulive. Despite being, olha ing, apesar de ser a better, ou the better, né? Já que aqui tem the, né, gente? The better team. Apesar de ser o melhor time, we lost the match. Nós perdemos o jogo. Ver se tem pergunta aqui. Nenhuma pergunta. A galera não está querendo perguntar. Vamos lá. Outros conectores de contraste, meu povo. Olha aí, ó. But, however, nevertheless, yet. But é mas. However é contudo. Nevertheless, no entanto. E yet é todavia. Todos têm o mesmo significado. Todos estão no mesmo grupo semântico, viu, meu povo? Olha os exemplos. Kathy couldn't cash her paycheck. Kathy não conseguiu receber seu salário, seu pagamento em dinheiro. Cash é receber em dinheiro, viu, gente? Kathy não conseguiu receber seu pagamento em dinheiro. However, contudo, ela conseguiu comprar um novo aparelho de TV. Contudo, ela conseguiu comprar um novo aparelho de TV.
A segunda é com but, a mesma ideia. Mas ela conseguiu comprar um novo aparelho de TV, ok? O detalhe do however, gente, é que tem que ser com letra maiúscula, porque no caso aqui tem um ponto, certo? Ok? O but tem uma vírgula. O nevertheless tem que ser letra maiúscula também, porque é ponto. O yet também é ponto, tem que ser com letra maiúscula, certo? But she managed to buy a new TV set. Mas ela conseguiu comprar um novo aparelho de TV. Nevertheless, no entanto, ela conseguiu comprar um novo aparelho de TV. Todavia, ela conseguiu comprar um novo aparelho de TV. Então, todos significam a mesma coisa, gente. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, certo? Esses 4 são muito comuns em textos e em provas, certo, gente? O but, he spoke clearly, ele falou claramente, mas eu não entendi. But I didn't understand him. She saw me, ela me viu, but she didn't recognize me, mas ela não me reconheceu. Ela me viu, mas não me reconheceu. I want to study art, eu quero estudar artes, mas meus pais querem que eu me torne um engenheiro. Ok? I have studied the textbook. Eu tenho estudado o livro de textos. But I am still confused. Mas eu ainda estou confuso. Ok? Então, o but é nesse sentido aí de contraste. O however, mesmo sentido, gente. They were not having fun. Eles não estavam se divertindo. Contudo, eles ficaram até que a festa acabasse. Ok? Eles ficaram até que a festa acabasse. He doesn't study much. Ele não estuda muito. However, he gets good grades at school. Contudo, ele consegue boas notas na escola. Vejam aí, ó. Sempre use however no começo de uma sentença, gente. Ok? Sempre comece o however. Ele sempre é no começo de uma sentença. I don't like to use computers. However, I have to use them for English class. Ok? Aí está errado. Por quê? Porque tem que ter um ponto antes, meu povo, certo? Porque tem que ter um ponto antes. I don't like to use computers. However, contudo, I have to use them for English class. Ok? Então, o however sempre vai começar uma sentença. Que pode ser, aqui pode ser no começo, certo, gente? Não tem problema não. Há o however no início da oração. Não use however depois de uma vírgula. Jamais, certo? A gente tem que ser no começo de uma oração. Antes dele tem que ter um ponto. Ok? Two simple sentences, however, como advérbio em um deles. Ó, I have studied the textbook. Ponto e vírgula, beleza. However, I am still confused. Eu tenho estudado o livro de texto. Entretanto, contudo, eu estou ainda confuso. I am confused. Eu estou confuso. I have, however, eu tenho, contudo, estudado o livro de texto. No caso, however, aí é um advérbio, 2 sentenças simples. O advérbio está interrompendo um material que requer um par de vírgulas. Então, a função aqui é de advérbio, ok, gente? Próximo. Nevertheless, it was very stormy. Estava muito tempestuoso, com muita tempestade. No entanto, nós fomos pescar. É a mesma ideia do however, viu, gente? E você não pode usar após uma vírgula. Ou é ponto e vírgula. Significa no entanto, ok? No entanto. Não, quando é ponto e vírgula, não necessariamente. Quando é ponto, sim, certo? Yet, he wanted to reply to that accusation, yet he didn't.
Ele queria responder àquela acusação. Todavia, ele não respondeu. He didn't. Thomas Edison dropped out of school at age 12. Thomas Edison saiu da escola aos 12 anos. Yet, todavia, ele se tornou um famoso inventor. Então, a ideia de contraste. Ok, gente? On the contrary, the boy is not dumb. On the contrary, pelo contrário, o garoto não é estúpido. Pelo contrário, ele é muito esperto para a sua idade. Condors are solitary birds. Condors são pássaros solitários. On the contrary, ao contrário, ponto aqui, viu, gente? Gaivotas vivem em flocks, bandos. Pelo contrário. Whereas or while, certo? But, on the other hand, mas, por outro lado, while e whereas são usados para mostrar contraste direto entre dois elementos, certo? Isto é exatamente o oposto daquilo. While e whereas podem ser usados com a ideia de ou oração, com nenhuma diferença em significado. A ideia de ambas as orações com a ideia de significado, das duas orações, certo? Whereas, em grande parte, ocorre no inglês formal. Note, uma vírgula é normalmente usada, embora a oração, né? Embora a oração do advérbio venha em segundo. Ó, I like to go swimming. Eu gosto de ir nadar. Ok? Whereas Sheila, ó a Sheilinha aí. Enquanto que Sheila gosta de velejar. Então, gosta de pedalar, né, Sheila? Correr. Correr. Então, aqui, gente, é this, isto. Qual é o isto? Eu. É exatamente o oposto daquilo. Né? Um é desse jeito e o outro é desse jeito. E os dois aparecem nas orações, certo? Many people arrived promptly, whereas the others hung back. Muitas pessoas chegaram pontualmente, enquanto que outros se atrasaram. Diretamente o oposto aí entre os dois. He's quite shy. Ele é muito tímido. Whereas his sister is lively and talkative. É completamente o oposto. Ele é muito tímido. Quite é o mesmo que very, viu, gente? Enquanto que sua irmã é viva e falante, talkative. Mary is rich, whereas, while, John is poor. Mary é rica, enquanto John é pobre. John is poor, John é pobre, enquanto Mary é rica. Então você usa whereas e while exatamente para expressar os opostos entre dois elementos. Whereas, enquanto while, enquanto. Ok? Vamos lá, gente, refrasear de novo. Refrasear novamente. Se tem alguma pergunta aqui, Diegão? Como posso aprender vocabulário, meu filho? Você vai aprender vocabulário lendo o texto, Júnior Charles. Lendo textos. Dicionáriozinho do lado e texto, certo? Vou te passar um site aqui que você vai gostar, meu filho, ó. Esse é muito bom para aprender vocabulário. Olha aí, meu filho. Aqui tem exercícios de vocabulário. Você vai enriquecer muito seu vocabulário. breakingnewsenglish.com. Anotou aí?
Anotou aí, Júnior Charles? Hein, Júnior Charles? Dê uma visitada nesse site aí, certo? Que você vai aprender muito vocabulário. Posso mostrar aqui, Diegão? Posso mostrar, Diegão? Olha aí, meu povo. Olha aí, ó. Aí você vai aqui e... Hã? Contra o mais? Contro. Cadê o contro? Então o contra e o bichinho de rolar do mouse aqui, ó. Sim. Aqui. Tô rolando aqui. Não tá aí não? Pressiona o contra e o mouse. Pronto. Isso, Mais. Chegou ao máximo, não? essa bateria. Então, pessoal, olha aqui, ó. E ele traduziu, né? Cadê lá em cima, na bandeirinha. Aqui, ó. Aqui, né? Isso. E, ó, 9 de fevereiro, ó. Esse aqui saiu quentinho. Que dia é hoje, hein? Ó, esse aqui é mais fácil. Esse aqui saiu hoje. Ó. É atual, né, gente? Esse negócio de militares sempre cai textos de militares, pessoal. Ó. Myanmar Military, né? Os militares de Myanmar. Não era pra ser assim, não. O que esse coisa tem conta em inglês, hein, rapaz? Aí, ó, print. Aí você vai aqui, ó. Como é o nome do rapaz? É Júnior, é? Olha aqui, Júnior. Aí tem o texto, certo? Que você vai ler. Olha aqui, meu bebê. Ó, você vai ler o texto, ó. Olha aí que beleza, ó, você lê. É bem... Isso aqui, gente, é bem o nível da SpaceX, certo? Esse texto aqui, ó. Aí, Júnior, você vem aqui, ó. Aí tem, ó, questões de vocabulários. Ó. Qual é a definição de junta? Aqui está em inglês mesmo, certo? O que é um hostile? O que é uma pessoa... Parece o quê? Parece hostil, né, Diegão? É unfriendly, uma pessoa que não é amigável. Qual é a definição de disobedience, de desobediência? Aí você vai procurar aqui, ó, certo? É muito bom esse site, meu filho. Então, olha aí. Aí, ó, tem o quê? Verdadeiro e falso. Olha, sinônimo, ó, na cara que cai na SpaceX, ó. Qual é o sinônimo de overthrow? Você vai achar do lado de cá, ó. Aqui a junta militar, ó, que deu o golpe, overthrow, deu o golpe. Aqui é o começo da frase, aqui é o final da frase. Então, são ótimos exercícios e são muitos. Olha quantos aqui, sei lá, tem quantos tem aqui. Aí ele coisa automaticamente, né, Diegão? Olha aí, ó. Né, ó. Tudo isso aqui é lições, ó. Certo? Os organizadores das Olimpíadas de Tóquio vão continuar adiante. Isso aqui foi dia 30 de janeiro, certo? Deve ter alguma coisa também sobre a Covid aqui. Deixa eu ver se tem algo sobre a Covid, né? Covid, ó. 3.000, Diegão, ó. 3.000 lições. Meu filho, tem lição para você enriquecer seu vocabulário aí que não acaba mais, viu? Certo? Bolinhos grátis, quem quer saber de bolinhos grátis? Quero saber de inglês aí, ó. Deve ter alguma coisa aqui, ó. Falando de 2021, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa sobre 2020, um ano que nós nunca esqueceremos. Ó, o vírus mutante, né? Aqui está falando da Covid, ó. Aqui está falando da Covid, pessoal, certo?
Cadê mais? Cadê mais? Olha aí, ó, tudo. Ó, a pandemia, ó. Letters to Santa, cartas para Papai Noel, mostra os temores das crianças na pandemia. Né? Aqui a morte de Maradona. Então, tá aí, meu filho, é só você mandar brasa, ok? Verônica Material, que site é esse? Como posso aprender vocabulário? Eu já botei aqui. Cadê a Verônica? Cadê a Verônica? Olha aqui, Verônica. É esse site aqui, meu bebê, ó. Breaking News English, ok? Foi só porque, quem foi que perguntou? Foi o Júnior Charles. Perguntou, como é que eu faço para aprender vocabulário? Eu dei essa dica para ele, certo? Certo, Verônica? Ok, ok, ok. Muito bem. Vamos adiante com a nossa aula, meu povo. Que o tempo urge. Vamos lá, gente. Refrasear isso aqui. Deixa eu apagar o Breaking News English. Então, esse site é bom. Refrasear. Ó. A lot of people prefer a PDA, que é um tablet, to a desk computer, although the screen size is very small. Percebam que o although vem no meio, né, gente? Muitas pessoas preferem um tablet a um computador, embora o tamanho da tela seja muito pequeno, certo? Embora, tem que vir oração. The screen size is very small. Porque o even though, gente, é o mesmo que although, então é só trazer para cá. A lot of people prefer a PDA to a desk computer. Okay? Bob had a considerable amount of experience, but the job went to another person. Bob tinha uma considerável quantidade de experiência, mas o emprego foi para uma pessoa, para uma outra pessoa. Embora, tem que ser oração, Bob had a considerable experience, uma considerável experiência, the job, o emprego, foi para outra pessoa. Ok? C. Bob did his best in the final examination, although he was suffering from a heavy cold. Bob deu o seu melhor no exame final, embora ele estivesse sofrendo de um resfriado sério, certo? Despite the heavy cold, apesar do resfriado brabo, o que aconteceu? Bob did his best in the final examination. Ok? Despite the heavy cold, apesar da gripe braba, aí é uma não phrase, né, gente? Próxima. Her writing style is elegant, but her power of descriptions is limited. O seu estilo de escrita é elegante, mas o seu poder de descrição é limitado. Então, uma coisa é completamente oposta à outra. While her writing style is elegant, vírgula, her power of description is limited. Enquanto o estilo de escrita dela é elegante, o seu poder de descrição é limitado. He was much criticized, but he kept on behaving the way he used to. Ele foi muito criticado, mas ele manteve
o comportamento da maneira que estava, certo? Despite the criticism, apesar das críticas, despite the criticism, he kept on behaving the way he used to. Okay? Apesar da crítica, ele manteve o comportamento do jeito que era. F, he made a positive impression during the interview, but he wasn't offered a permanent job. Ele deu uma impressão positiva durante a entrevista, mas a ele não foi oferecido um emprego permanente. Embora ele tivesse dado uma positiva impression durante a entrevista, a ele não foi oferecido um emprego permanente. G. Studying on the internet has a lot of advantages, but it may not always be as effective as face-to-face study. Estudar pela internet tem bastante vantagens, mas não pode ser sempre tão efetivo quanto o estudo face-to-face, presencial, né? Rosto a rosto. In spite of having, olha aí, vou usar com o verbo com ing. Having, apesar de ter bastante vantagens, estudar pela internet pode não ser tão efetivo quanto face-to-face study. In spite of having a lot of advantages, studying on the internet may not always be as effective as face-to-face study. Ok? Vamos dar uma olhada agora de tempo, meu povo, de tempo. Conjunções com relação a time. When, after, before, until, since, while, once, as and as soon as. São conjunções subordinativas, dependentes, já disse a vocês, depende de outra, que podem ser usadas para conectar uma ação com um ponto no tempo. Então é isso que essas conjunções que expressam tempo expressam. Ligam o quê? A ação com um ponto no tempo. Olha o exemplo. She suffered a bad car accident when she was young. Então aqui eu tenho a ação, o evento. Qual é a ação, o evento? Ela sofreu um acidente de carro. Que ponto no tempo? Ela era jovem. O que eu vou usar? Quando? Essa é a conjunção. Pode inverter, prof? Pode. When she was young, vírgula, she suffered a bad car accident. Sem problema nenhum. Só se o when vier no começo, usa vírgula. Se o when vier no meio, como está aí, não precisa de vírgula. We can't play loud music. Essa é o evento. Nós não podemos tocar música alta. Everyone has gone to bed. Todos forem para a cama. E qual é a conjunção? Depois que todos forem para a cama. Brush your teeth. Escove seus dentes. Before, antes de você ir para a cama. Qual é o tempo? Ir para a cama. Qual é a ação? Escovar os dentes. Conjunção que liga os dois. Before. I will wait with you until the bus comes. Eu esperarei com você até o ônibus chegar. Until significa
até, ok? Ação, evento. I've been very busy. Tempo, I started my new job. Eu comecei meu novo emprego. Eu tenho estado muito ocupado desde que eu comecei meu novo emprego. Certo? Since, desde. No one left the cinema. Ninguém saiu do cinema. While the movie was on. Enquanto o filme estava passando. I will call you once I arrive. Eu ligarei para você uma vez que eu chegar, ou quando eu chegar. We always have an ice cream. Sempre tomamos um sorvete. As soon as, logo que chegamos à praia. I bumped into her. Eu esbarrei com ela enquanto eu saía do banco. As I came out of the bank. Então aqui nós temos o tempo e aqui nós temos a ação. A conjunção liga isso, a ação com o tempo, ok? Warning, advertência. We don't use will after conjunctions referring to future time. Nós não podemos usar o will. O que é o will, meu povo? É o auxiliar que indica futuro. Nós não usamos ele, pessoal. Certo? Ó. When I arrive at home. Quando eu o quê? Chegar em casa. I will take a shower. Lembra disso, Diegão? O que eu vou fazer quando chegar em casa? Não está no futuro? Aqui não pode estar no futuro, certo? Em português é o futuro do subjuntivo, né? Quando eu chegar. Mas em inglês é o que nós chamamos de simple present. Esse verbo não pode ficar com o eu, de jeito nenhum. Mesmo que seja algo que vai acontecer no futuro. Quando eu chegar em casa, eu não estou falando de algo que vai acontecer? É o futuro do subjuntivo. Mas em inglês é o simple present, porque em inglês não existe o futuro do subjuntivo. Por isso que você não pode usar o eu aí, com essa oração subordinada. Ok? When people walk into the room, quando as pessoas entrarem na sala, they will feel something special. Eles sentirão algo especial. Ó, o walk está no presente. Walk into quer entrar. Então não pode usar o eu após essas preposições se referindo a tempo futuro. Ó, então é errado. When people will walk into the room, they will feel. É errado. Essa primeira tem que estar no simple present. Certo? O verbo aí está no presente. I will call you as soon as I get to the office. Ah, professor, aqui teve o eu. Não, sim, mas não é a oração dependente. Não é a oração subordinada. A oração subordinada é essa aqui. É essa que o verbo não pode ter o eu. Certo? Eu ligarei para você logo que eu chegar. Verbo no simple present. No escritório. E não as soon as I will get to the office. Errado. Ok? When, once, as soon as. When, we can use when, once, and as soon as para falar sobre um específico ponto no tempo quando algo aconteceu, passado, ou acontecerá. Algo que aconteceu ou algo que acontecerá. Certo? Então, pessoal, não se trata de presente. Ok? When we were in Greece, quando estávamos na Grécia, ó, aqui está no passado. Certo? We went to as many islands as possible. Fomos a quantas ilhas possíveis. Aí é passado. Ok? Vimos eternamente futuro. They always close their curtains. Eles sempre fecham as cortinas.
Once they get home. Uma vez que chegam em casa à noite. As soon as we hear any news. Logo que ouvirmos, futuro, né? Alguma notícia, ligaremos para você. Ok? Então, pessoal, é para falar específico quando no tempo, quando algo aconteceu ou acontecerá. Before, after e until. Nós usamos before e after para falar sobre a ordem de eventos no passado ou no futuro. Ok? Before e after. Sempre para falar de eventos. Um aconteceu ou antes do outro, ou um aconteceu após o outro. O que é before? Antes. O que é after? É após. Então, ele vai falar sobre eventos que aconteceram na ordem. Com before e after, ou a oração principal, ou a subordinada podem vir primeiro, tanto faz, certo? She will pick up you before she comes late. She comes here. Ela pegará você antes de chegar aqui. Certo? Antes de chegar aqui. Novamente, gente, o simple present não pode usar o eu, certo? Ela pegará você antes de chegar aqui. After she comes here, após chegar aqui, ela pegará você. Só inverteu, né, gente? Depois que chegar aqui, ela pegará você. Então, só que o before é antes e o after é depois, ok? Until, como conjunção de tempo, se refere a um tempo no passado ou futuro. No caso de until, a oração principal geralmente vem primeiro, certo? I'm going to wait, eu vou esperar, until the January sales, até as vendas de janeiro, para começar a comprar novas roupas, certo? Tá falando de futuro. Until he mentioned his name was Paul, I thought he was called Charles. Até que ele mencionasse que seu nome era Paul, eu achava que ele se chamava Charles. É uma ordem menos comum, certo? Normalmente o until vem aqui, né? Na oração subordinada, certo? Normalmente a oração principal vem primeiro. E a oração subordinada vem depois. E começa em until aí. We spell until with one L. Ok? Until só tem um L. Ok? Till, que vocês já devem ter visto em música, né, gente? Esse sim é com dois L's. Ah, prof, o que é till? Até. Hã? É. E o que é until? Até. Os dois significam a mesma coisa. Já viram em música, né, gente? Till, até, until, até. Todos os dois significam até. Só que o till é escrito com dois L's. Until com um L só. Mas os dois significam exatamente a mesma coisa. While, nós usamos o while para mostrar que ações ou eventos acontecem ao mesmo tempo, no passado, presente ou futuro. Lembre-se que o while também foi para a ideia de que, gente? Contraste, né? E ele também é usado para tempo, certo? Can you wait in the car while I run into the shop? Você pode esperar no carro enquanto eu dou a entrada na loja. Aí não é ideia de contraste, gente, é tempo, certo? Você pode esperar um tempinho enquanto eu dou a entrada na loja. They were talking while the teacher was explaining the activity. Eles estavam conversando enquanto o professor estava explicando a atividade, ok? Estou falando de tempo. Warning, cuidado, advertência. Nós não usamos during no lugar de while. O que é during? Significa durante. E while significa enquanto. Durante a minha viagem, certo? Enquanto eu viajava, em português às vezes até tem a mesma ideia, mas em inglês não. Durante é uma preposição,
E while é uma conjunção, certo? O during, durante, tem que ser seguido por um substantivo ou um pronome sempre. I like to have the radio on while I study, ok? Olha aqui, ó. Então, o while, ele é uma preposição e não uma conjunção, certo? Eu gosto de ter o rádio ligado enquanto eu estudo. Se você disser I like to have the radio on during I study, tá errado. Eu gosto de ter o rádio ligado durante eu estudo. Até em português está errado, né? É enquanto eu estudo. Veja mais exemplos. I fell asleep during the film. Olha o substantivo, ó. Eu adormeci durante o filme. Because it was so boring. Porque estava muito chato. The sleeping happened. O sono aconteceu ao mesmo tempo que o filme. Ok? Note que durante é seguido por um substantivo, o filme, o que frequentemente representa uma atividade durante o filme. While é usado para se referir a um período de tempo no qual uma outra atividade aconteceu. Ele é muito similar a durante, mas é seguido por uma oração, ou seja, while é seguido de sujeito mais verbo, enquanto during é seguido de substantivo. Então, você não pode trocar um pelo outro. When did you lose your credit cards? Quando você perdeu seus cartões de crédito? I think it was while I was shopping at the supermarket. Aqui tem sujeito e verbo, né, gente? Aí sim eu uso while. Eu acho que foi enquanto eu estava no supermercado. Eu acho que foi durante minhas compras no supermercado. Olha aí, pessoal. My shopping, minhas compras. Aí é substantivo, compras. Então, during é seguido de substantivo. Ok? My shopping, no caso, é. We can prepare the dessert while the meat is cooking. Nós podemos preparar a sobremesa enquanto a carne está cozinhando. Sujeito, verbo, né? Uma oração. We can prepare the dessert during the cooking. Durante o cozimento da carne. Aí é um substantivo, certo? While seguido de oração. During seguido de substantivo. Encontre e sublinhe as conjunções de tempo. Vamos lá. This morning I got up as soon as. Olha aí a preposição de tempo. Logo que. The alarm clock rang at 6:10 a.m. Esta manhã eu levantei logo que o alarme tocou às 6:10. I had breakfast after. Olha aí, preposição, conjunção de tempo. Eu tomei café da manhã depois que eu tinha escovado meus dentes. I got dressed before. Conjunção de tempo. Eu me vesti antes de sair de casa. I waited in the station until. Eu esperei na estação até que o trem chegasse. I read a book. Eu li um livro enquanto eu estava viajando no trem. Ok? I went to the library. Eu fui para a biblioteca. When I arrived at school. Quando eu cheguei na escola. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 conjunções de tempo aí, pessoal, certo? As soon as, after, before, until, while, when. Ok? Vamos completar essas sentenças para encerrar, meu povo. As soon as, logo que. While, enquanto.
Before, antes. Until, até. When, quando. After, após. Ok? Letra A. He cleaned his teeth. He went to bed. Ele limpou os dentes. Ele foi para a cama. Foi antes ou depois de ir para a cama, gente? Hein? Before, né? Ele escovou os dentes antes de ir para a cama. Before, tá bom. The ambulance arrived at the scene 5 minutes. The accident had happened. A ambulância chegou no local 5 minutos depois que o acidente tinha acontecido. C. I get older. Eu ficar mais velho. Eu quero começar meu próprio negócio. Quando eu ficar mais velho, eu quero começar meu próprio negócio. D. I went straight to the hospital. Eu fui direto para o hospital. Logo que, as soon as, eu ouvi sobre o seu acidente. Logo que. Letra E. They watched the TV show. Eles assistiram o programa de TV até o fim. Until the end. Ou till the end. O till com 2 L's, né? Embora não fosse muito interessante. People should be very, very careful. Pessoas deveriam ser muito cuidadosos ao atravessar a rua. When they cross busy roads. Quando atravessam estradas busy, lotadas. 5. I was giving a talk in a large auditorium in New England when a woman sitting in the balcony stood up. A passagem selecionada. When a woman sitting in the balcony. Quando uma mulher na sacada. Cuidado, isso aqui não é balcão, é sacada. Se levantou. Quando uma mulher na sacada se levantou. Quando, a ideia de tempo. Ok? When a woman sitting in the balcony stood up. A ideia expressada é de tempo. Ok, gente? But neither the park nor the mountains are enough to explain. Nem isso, nem aquilo. A expressão neither nor, nem uma coisa nem outra, exclui o parque e exclui as montanhas. Ok? Nem o parque nem as montanhas atraem os turistas. Se fosse para tanto isso quanto aquilo, seria qual, gente? Not only, não só o parque, mas também as montanhas. São bastante. Se incluir, está correto. Um dos dois está correto? Sim. Ok? Ou o parque ou a montanha, correto. São suficientes para explicar porque ela atrai muitos visitantes. Para incluir, a correta expressão seria the park as well as the mountains. Sim, ficaria the park as well as the mountains, assim como as montanhas. Correto. Todos os três incluem, viu, gente? Adicionam. 1, 2 e 3. Ok? Alguma dúvida? Não. 7. He drafted in an alternative school for troubled youth. Ele foi colocado em escola alternativa para jovens problemáticos. Where, despite special classes, apesar das aulas especiais, o diretor de Frank
still considered him, ainda o considerava o pior garoto de todos. Como se traduz despite, apesar de, meu povo? E lembre-se que é sinônimo de in spite of, apesar de, é o sinônimo de despite. Aí seguido de não phrases, certo? Aulas especiais. Próximo. Through Lisbon flowed not only the gold of Brazil and West Africa and the spice of East Indies, but the new treasures of knowledge and new maps, accounts of different peoples and societies, new animal and botanical species. A expressão correlativa not only, but, não só, mas também, not only but, certo? Dá ideia de que, pessoal, hein? Dá ideia de adição. Não só isso, mas também adiciona. É uma ideia que adiciona, certo? 9. A Florida Panther, uma pantera da Flórida, rests quietly, descansa calmamente in the Everglades of Southern Florida. Although protected by the Endangered Species Act, embora protegida pelo ato de espécies em perigo, certo? A palavra although, embora, estabelece uma ideia de que, gente, de finalidade, adição, tempo, concessão, tá mais para uma concessão, né, gente? Embora protegida, né? Abre uma concessão para ela, né? Ela descansa, mas tem uma concessão para ela. Ela está protegida, ok? Concedem a ela a proteção. Letra D. Indica a alternativa melhor, complete a sentença. The road was in bad condition. A estrada estava em má condição. Despite não pode ser seguido de sujeito e verbo. However, contudo, nós não paramos. No entanto, a estrada era longa. De fato, era 7 horas, nada a ver. Se eu tivesse mais tempo, eu ligaria para você, nada a ver com a estrada. A estrada estava em más condições, contudo, nós não paramos. However, we didn't stop. Ok? Aqui, na verdade, é um ponto e vírgula, certo, gente? The road was in bad condition. However, we didn't stop. Contudo, nós não paramos. Ok, meu povo? Alguma dúvida, galera? Nenhuma dúvida. Não vai ficar salva. Não. A princípio não, certo? Então, esmaga o like aí, pessoal, certo? Então, meu povo, por hoje é só. Fiquem ligados nas nossas aulinhas. Também me adicione lá no seu Insta, né, gente? Vá lá, teacher_Casé_Abreu. Aí, se você tiver dúvidas, você pode fazer pergunta lá no meu privado, gente. Não tem problema nenhum. Faça perguntas lá no meu privado, ok, gente? Faça perguntas lá no meu privado, sem problema nenhum, certo? No meu Insta, ok? Valeu, Denilson. Valeu, galera. Quero agradecer aí as monitoras, a Ellen e a Cláudia. Obrigado pelo apoio de vocês aí. Agradeço também ao Diegão aqui, que está me dando um apoio aqui também na mesa. E a Sheilinha. Sheilinha já se mandou? Né? Ok. Então, pessoal, beijo a todos. Até nossa próxima aula. Valeu, Antônio Carlos. Tchauzinho, meu povo.